Passamos então a abordar agora o último período dessa fração de período intertestamentário, aquele que o Império Romano está ascendendo de 167 até os dias do Messias. Então o que está acontecendo no âmbito global para a gente ter uma ideia de sincronismo? Bem, Roma está fazendo uma romanização da Itália. Ele está conquistando a Grécia e ocorre nessa época a destruição completa de Corinto. As guerras contra Cartago tiveram sucesso, o porto estratégico dos navegadores fenícios agora é de Roma. As conquistas na Macedônia fizeram com que o império tivesse se alargado mais, e todo o império de Cassandro, que ele recebeu de Alexandre, ele perde nesse momento. A questão da própria Síria e de todo o Oriente, que cai na mão do Império Romano, tanto os Seleucidas quanto Lisímaco, que já tinha sido incorporado pelos Seleucidas, e a própria conquista do Egito acaba também de vez com o domínio dos Ptolomeus. E aí a gente tem o Império Romano dominando tudo na sua extensão plena. Não é do tempo de Jesus, mas é o que o Império Romano vai alcançar na sua plenitude, que vai se dar depois dos dias de Jesus. Então vamos lá. O que está acontecendo nessa época? Bem, surgem os fariseus e os saduceus, então os fariseus vão descender dos escribas, e eles têm uma fidelidade com a letra, com a escritura, com tudo aquilo que está escrito, da forma como está escrito. Eles não querem que seja perdido nada. Então eles vão ser os defensores da lei contra todo o sistema helenista, todo o sistema de tentar alterar e incorporar valores gregos e valores romanos aos valores judaicos. A família asmoniana é uma família inicialmente farisaica. Ela vai seguir e vai ser descendente dos fariseus, até que o sumo sacerdote ele é questionado a respeito de abandonar o sumo sacerdócio porque sua mãe foi escrava. E aí um dos fariseus diz que ele é indigno de ser sumo sacerdote por causa disso. Então ele rompe de vez com os fariseus e aí a partir daí ele começa a firmar com os saduceus. E daí em diante quem sobe nas sucessões sucessivas ao trono são saduceus. Até essa época aqui a gente tem um descendente de Arão, segundo João Hircano, segundo Asmon, segundo Matitias, que era descendente de Arão. Roma então conquista o Ocidente conhecido. Roma vai alongar as vistas ao Oriente. Só para a gente não passar direto, essa questão de sair dos fariseus para os saduceus ela é importante porque na época em que Jesus morre, existiam duas festas judaicas acontecendo no mesmo dia. Segundo o costume farisaico, essas festas judaicas não poderiam ocorrer no mesmo dia. A mais importante iria permanecer no mesmo dia e a menos importante ia ser colocada no final de semana posterior. Se isso fosse feito na época de Jesus, as escrituras não se cumpririam. Mas como eram os saduceus que estavam como sumo sacerdote, e os saduceus entendiam que se as coisas viessem a ocorrer na mesma data, as duas teriam que ser comemoradas. E por causa disso, as profecias bíblicas se completam e se cumprem na íntegra no Messias, havendo duas profecias acontecendo na mesma data em que ele vem a ressurgir. E isso aqui a gente viu no Antigo Testamento e a gente pode ver de novo quando estiver abordando Números. Roma então vai alongar as vistas ao Oriente, Jerusalém vai cair nas mãos romanas, Herodes o Grande vai assumir o comando de toda Jerusalém. Ele vai comandar na realidade Judéia, Samaria, Galileia e a própria Pérea, por isso que ele é chamado de tetrarca, porque ele está comandando 4 regiões. Agora, os romanos são os dominadores do mundo. E esse é o mundo no qual o Messias aparece. Israel se torna a província romana, o império vai alcançar a alcunha de 120 milhões de habitantes, então são 120 milhões de pessoas que poderão ouvir o Evangelho. Roma vai construir estradas de rodagem para que todas as estradas, de um modo geral, levem a Roma, e de Roma possa se chegar a qualquer ponto do próprio império. E isso vai facilitar a pregação de Paulo.
vai organizar exércitos permanentes, exércitos temporários. A questão dos exércitos organizados e as cidades onde eles ficam costumeiramente vai ajudar Paulo a pregar nas cidades. Por exemplo, a cidade de Corinto e a cidade de Tessalônica são cidades onde existia um movimento de tropas militares. E Paulo vai fazer uso do conhecimento que ele tem acerca de ordem de marcha nas fileiras dos exércitos para explicar como ocorre o arrebatamento, por exemplo. Herodes vai mandar reconstruir o templo, mas ele vai ordenar que as genealogias dos sacerdotes e sumos sacerdotes fossem destruídas. Bem, para a autoridade, é provável que eles tenham dito, assim, a genealogia foi destruída. Muito embora eu não creio, particularmente, que o sumo sacerdote teria destruído suas próprias genealogias, até porque eles têm isso mais arraigado neles também. Eles guardam toda a sua descendência, um modo de poder chegar e se refutar a de quem eles são tribo. Se eles são de Arão, se eles são de Levi, se são de Judá, Benjamim. Então eles têm isso arraigado neles. Então o máximo que pode ter ocorrido é, sim, nós não temos mais. Muito embora eles devem ter guardado isso de alguma forma. A questão toda é, a autoridade, o qual investia poder sobre eles, teria que ser capaz de determinar, você agora é o sumo sacerdote. Não, agora eu quero você o sumo sacerdote. Então, para todos os efeitos, valia o que a autoridade, o que o império colocava, impunha sobre os judeus. Muito embora a linhagem existisse, ela não poderia mais ser executada, se não fosse da vontade do governador naquele momento. E aqui a sociedade ela atinge um nível de moralidade com requintes de crueldade como nunca houve em toda a face do império, ao ponto da mulher ficar com um valor insignificante e da criança não ter valor algum. E vamos chegando perto do momento onde que o Messias vem aparecer na história. Então, 19 a.C., temos a promessa da reconstrução do templo. A partir de 17, nós temos o início da reconstrução. Essa reconstrução, o templo vai estar parcialmente construído em 8 a.C. Em 65, depois que ele vai estar construído na sua plenitude, na sua totalidade, mas a partir de 8 ele já tem as características necessárias ao seu uso. Então o Messias tem capacidade de entrar no templo. Herodes manda matar todos os descendentes de João Hircano, aqueles que eram da sua própria família, porque um dos seus filhos havia se casado com uma das filhas de Arão e lhe tinha gerado filhos. E como ele não queria que os judeus fossem governados pelos aqueles que fossem de seu próprio sangue, então ele manda matar esses dois. Da mesma forma, ele manda matar outros filhos seus, porque temia que esses filhos tramassem contra sua própria vida e usurpassem o trono. Então, chegou-se ao ouvido de César Augusto, lá em Roma, e fica sabendo disso e ele profere uma célebre frase: prefiro ser porco dos judeus do que ser filho de Herodes. E isso ele dizia porque a religião dos judeus impedia de matar um porco, enquanto ser filho de Herodes não impedia Herodes de matar. Mas acontece um fato singular que deixou toda Jerusalém estremecida, porque vieram homens do Oriente e chegaram a Jerusalém e falaram: viemos para adorar o rei dos judeus. Por favor, onde que ele está? Herodes fica assustado porque para ele tinha matado todos aqueles que supostamente poderiam receber tal alcunha, que para ele seriam os descendentes de Arão, porque o contato que ele tem com Israel é um Israel no qual a liderança política de Israel é exercida pelo sumo sacerdote. Então, para ele, se mataram o sumo sacerdote, mataram alguém da descendência de Arão, resolveria o problema, mas os sumos sacerdotes são chamados e ele descobre que essa criança há de nascer em Judá, em Belém. Então ele pede para que os homens que vieram do Oriente, olha, vão, adorem, mas volte aqui e diga onde ele está para que eu possa fazer também. E ele fez isso no intuito de saber onde a criança estava para poder exterminar, da mesma forma como ele fez com os descendentes de Hircano, da mesma forma como ele fez com seus filhos que queriam usurpar o trono do pai. Então a intenção dele era essa, mas Herodes morre acometido de uma doença em 4 a.C. Então ele não tem a oportunidade de chegar e empreender uma grande caçada contra o Messias. E a gente já sabe que José e Maria fogem para o Egito. E a gente já sabe que lá no Egito ele encontra um local para poder ficar. Só para complementar a ideia,
Herodes vai morrer e Arquelau ele vai governar a Judéia, Samaria e Idumeia, de 4 a 6. Mas ele faz muita coisa errada, ele chacina muitas pessoas e ele acaba os seus dias cedo e assume no seu lugar Pôncio Pilatos. Herodes Antipas vai governar a Galiléia e a Pérea de 4 a 39 e foi ele quem vai mandar matar João Batista. Filipe ele vai governar muito bem de 4 a 34, a região que ficava ao lado do lago de Galiléia, ao lado nordeste, para ser mais exato. Isto é, a Tureia, Gaulanites, Bataneia, Traconites, Auranites, toda essa região vai ser governada por Filipe. Logo depois a gente tem Herodes Agripa I, que vai governar todo Israel à semelhança de Herodes o Grande, seu avô, e esse é o Agripa que manda matar Tiago. E vai ter um Herodes Agripa II, que vai governar o mesmo território que Felipe governou no passado. E esse é aquele que Paulo vai comparecer perante ele e vai falar, e Agripa vai falar, por pouco não me persuade a me tornar cristão também. E assim a gente termina o panorama intertestamentário e a gente vai passar na próxima semana, de fato, a estudar os evangelhos.